Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos aguardar o professor Maurílio Casas aparecer aqui para que a gente possa começar esse bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. O objetivo que nós nos propusemos a debater é um objetivo extremamente interessante, diferente. É um tema, no mínimo, desafiador, um tema que o professor Maurílio Casas conhece bem, escreve sobre o tema, e um diálogo com ele com relação às características do direito civil como um todo. Apareceu a oportunidade e a sugestão dele próprio de estudar. Thalita, minha sócia, tá aí. Um beijo, minha querida. Um beijo, Anne. Um beijo, Zé Mário, meu amigo. Érica, Fernando, Mariana. Tamo junto aí, pessoal. Então, voltando à história, o professor Maurílio me sugeriu a possibilidade que nós pudéssemos debater sobre o tema. E o tema é interessante, extremamente interessante. Principalmente porque o direito civil, quando reflete o tempo... Um abraço, Felipe. O direito civil, quando reflete o tempo, ele, na verdade, assim, o direito, quando pensa no tempo, ele jamais encarou o tempo com características diferentes das características que sejam aquelas descritas para prescrever a perda de um direito. Então, toda vez que eu reflito sobre o tempo, enquanto fenômeno jurídico, ele aparece para nós com uma alcunha de perda do direito. E aí aqui a gente vai estar falando, por exemplo, da prescrição ou da decadência. Mas, em alguma circunstância, ninguém jamais parou para tutelar o tempo como objeto jurídico de qualquer discussão. E aí eu digo discussão um pouco mais densa, como valor jurídico empírico autônomo, que possa ter qualquer espécie de referência, e essa referência seja quantificada, e portanto a violação desse tempo enquanto bem jurídico a ser tutelado, ele seja valoroso, ele seja medido primeiro, e ele tem uma validade a ponto de que qualquer espécie de desafio com relação ao tempo... Olha aí, meu querido professor Maurílio Casas entrou. Maurílio, pede aí para entrar efetivamente, e aí a gente continua, que eu estou dando uma breve introdução. Aí, estamos juntos. Vê se deu, vê se entrou, Maurílio. Acho que está conectando. Meu irmão! Que honra, meu irmão. Tudo bem? Demorei muito. Cara, tá tranquilo. Eu tava só falando com algumas queridas pessoas que estavam aqui e tava falando a respeito do nosso diálogo de dois loucos. Quando a gente pensa em direito civil e a gente fica mirabolando aqui, o que a gente pode fazer no direito civil que é interessante? E aí veio a sua ideia, inclusive, que você é sensacional quanto ao que concerne ao estudo do tempo. Inclusive, parabéns, li todos os teus artigos, achei artigos sensacionais. E eu estava meio que fazendo um introito para o pessoal naquela análise, Maurílio, de que todas as vezes que a gente faz a observação do tempo enquanto fenômeno jurídico, o tempo nos serve muito de forma a interpretar a perda de um direito, prescrição aquisitiva, ou a perda da pretensão, de alguma forma, encarando ele como prescrição e decadência e por aí vai. Mas encarar o tempo enquanto fenômeno jurídico pessoal e buscar a tutela de um direito a partir desse tempo é algo que é de vanguarda. E assim, quando vocês pensaram sobre isso, e quando vocês fizeram uma justa posição com relação a essa tutela do tempo, como fenômeno jurídico autônomo no direito, capaz de, tendo sido desobedecido ou desafiado, induzir a uma responsabilidade civil, isso é sensacional. Então fala aí com a gente, professor. Tamo junto. Meu amigo Daniel, meu amigo professor Daniel, em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar aqui com você. Honra toda minha, meu irmão. Dizer que a gente aprende, assim, infelizmente eu não acompanho a integridade de muitas lives, de muitos diálogos, mas a gente está sempre aqui se articulando, às vezes num grupo ou outro também junto. Com certeza. E dizer que para mim esse diálogo vai ser fonte de aprendizado, de alimento crítico. Que bom que você está compartilhando dessa empolgação
com a tutela temporal do ser humano, né? Eu já vou aqui iniciando, meu amigo, indicando um livro para os nossos amigos que estão aí. Esse é o livro que eu diria que causou o boom dos debates sobre a proteção do tempo humano, é chamada Perfeito. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que é do Marcos Dessone, lá do Espírito Santo, um grande advogado, que inclusive batalhou muito com a Ordem dos Advogados do Brasil para derrubar uma súmula do Rio de Janeiro, que afirmava basicamente que o mero aborrecimento, já conhece a velha jurisprudência do mero aborrecimento, não deve ser compensado nem indenizado. Inclusive, vou pedir licença aqui. Fica à vontade. É um livro que está na segunda edição, né? E o Marcos Dessone, nessa segunda edição, deu uma nova roupagem para o dano pela perda de tempo, já trabalha como dano existencial, que foi uma espécie danosa que teria sido debatida inicialmente na Itália, enfim. Então, interessante, né? O nosso livro também está na segunda edição, o livro Dano Temporal, publicado Perfeito, eu comprei. Ó, pro seu livro, eu comprei. A Amazon tá mandando me entregar. Espero que Achei. tenha muita utilidade na sua biblioteca. Não, achei sensacional e acho que assim o caminho, o trabalho é muito lindo, extremamente esforçado, um requinte técnico extremamente agradável, completamente palatável. É um livro que te deixa com vontade de buscar mais, uma imersão extremamente interessante nos problemas de fato, com relação ao dano temporal. E aí, assim, só para situar, para não ficar papo de professor louco, porque aqui a gente está sendo assistido por advogado, por estudante e por aí vai. Grande discussão. Marcela Sandrini, um beijo, minha querida. A gente está discutindo aqui a possibilidade, de fato, de haver autonomamente uma responsabilidade pela não utilização do tempo de forma adequada. E se contrapondo, inclusive, a teoria do professor Marcos Dessani lá, que foi trazido aqui pelo professor Maurílio, ele, inclusive, é citado na maioria dos artigos sobre o tema, porque ele encontra a característica autônoma efetiva para esse dano. Ou seja, não há que se falar em dano moral ou dano imaterial, mas sim como um contorno autônomo de perda do tempo mesmo. Também não se fala de perda de uma chance, né? Eu estou falando da não utilização do tempo em uma sociedade pós-moderna em que o tempo é algo que nos toma. Hoje em dia, professor, com muito bom grado e com muita felicidade, eu tenho que falar isso inclusive porque minha sócia está aqui, nós temos a oportunidade, graças a Deus, de cumprir uma pandemia com certo conforto financeiro. E aí a gente fica restrito em casa e tem algum trocado para poder passar por esse momento. Mas, ou seja, trocando em miúdos, se não fosse a pandemia, nós teríamos que estar na rua, trabalhando o tempo inteiro, e aquela loucura, e dando aula, e tribunal, e etc., e o serviço público. Então o tempo passa a ser aquilo que a gente tem realmente de mais sério, mais caro, até que o dinheiro que você tem na conta. Então, quando você fala da possibilidade em que as várias relações jurídicas da pós-modernidade nos levam à perda de tempo, e quando você simplesmente lança a ideia de que isso é a teoria do mero aborrecimento, isso é extremamente constrangedor, porque você retira, a partir do tempo, algo que é extremamente necessário ao homem e à sanidade mental do homem. Imagina. E aí vem aquelas brincadeiras e aquelas máximas. Tenta cancelar uma linha telefônica e aí você vai entender exatamente o que é o dano temporal e o mero aborrecimento. E, meu amigo, também complementando aí para a gente poder entrar na conversa, a linha de bibliografia aí para os nossos amigos, né? Quero indicar também um livro da Laís Bergstein, pela editora Revista dos Tribunais. Eu vou comentar um pouco sobre a teoria dela. Ela trata da questão do tempo perdido, mas relacionado ao menosprezo planejado. Perfeito. Quanto fornecedor, nesse livro aqui ela trabalha, quando o fornecedor se serve da demora no atendimento para reparar as questões, para promover a desistência do consumidor, promove a perda de tempo, mas isso não passaria de uma estratégia diabólica do fornecedor para que o consumidor venha desistir e ele acumule aquele prejuízo do consumidor como um lucro para ele. Perfeito. Né? Aí nós temos um livro, Responsabilidade Civil pelo Tempo Perdido, do Bruno Lever, lá de Minas Gerais. A nossa amiga Thalita Lindoso também aí, um alô. Era para ela que eu estava dando um alô, ela que é minha sócia,
E para ela que eu estava dando um alô e mandando um beijo, porque ela mesmo disse, manda um beijo para mim. E aí eu disse, não, eu tenho que mandar um beijo para ela. O nosso amigo Diego mencionou também que o tempo é o maior ativo que o ser humano pode ter. E a realidade não é por outro motivo que vem se multiplicando esse debate, embora incipiente, como você falou, novo, talvez polêmico, mas nós já temos um livro, por exemplo, Daniel Bastos, Responsabilidade Civil pela Perda de Tempo, que ele não, inclusive, é um autor que não aceita a autonomia da lesão temporal. Perfeito. Na visão dele, se trata de um fator que agrega o dano moral. É curioso que se diga isso. Ele mantém a coerência, inclusive, de não aceitar a autonomia do dano estético e vê-lo somente como um acréscimo dentro da lesão, do dano moral em si, como categoria ampla. Então, por aqui eu começo, meu amigo, com as polêmicas, né? Bem, qual foi a posição que eu resolvi adotar, como meu amigo Gustavo Borges, que é co-organizador desse livro também, Dano Temporal pela Tirante. Nós pensamos o seguinte, nós fomos pragmáticos. O que pensa o STJ no enunciado sumular 387? Acredita que é acumulável, acredita e se posiciona o STJ no sentido de que é possível acumular dano estético e dano moral. Então, pragmaticamente, eu acredito que não tem como correr. Existem duas formas de indenização que decorrem, e aí, dependendo do seu apuro técnico, de uma lesão à estética humana ou uma lesão à moral humana, dano estético, dano moral, enfim. O fato é que o STJ expressamente admite uma acumulação. Ainda que se possa dizer que não tenha ocorrido um rigor técnico, em termos históricos, sobre o sentido de lesão e dano na responsabilidade civil, que nós pensamos e nos posicionamos, pelo menos até o presente momento, que pragmaticamente o STJ admite a pluralidade de categorias danosas, lesivas. Não só com dano estético no enunciado sumular, decotando como subespécie de dano extrapatrimonial do dano moral estrito sensu, como do psicológico. O STJ também admitiu, você citou agora há pouco, a perda de uma chance como categoria lesiva autônoma. O próprio dano moral coletivo, com apuro ou não técnico, o STJ já disse que o dano coletivo é um dano autônomo, uma categoria específica. Então, o que eu quero dizer em defesa da posição da autonomia dessa lesão ao tempo? Que o STJ dá indícios, por mais que se questione, dá indícios de que aceita uma certa compartimentalização ou a criação de subespécies do dano moral lato sensu, enquanto sinônimo de dano extrapatrimonial. Mas, ou seja, professor, nessas características efetivas, o que nós temos hoje de concreto, para que a gente não possa ter uma ideia em abstrato, é que a tutela do tempo ela ainda não se completa e não se contorna como uma tutela autônoma. E isso a gente consegue observar em vários julgados que foram dispostos, inclusive, por você. Eu pese alguns julgados... Meu amigo, só uma observação, eu vou usar até dizer que nos tribunais, então não estou falando dos juízes de piso, mas nos tribunais, eu ouso dizer que 100% das condenações que tutelaram o tempo de vida do ser humano o fizeram como dano moral lato sensu. Então, Perfeito. nós não temos um reconhecimento em tribunais, segundo grau e superiores, dessa autonomia. Aqui eu teria, então, uma circunstância, a necessidade de um recorte epistemológico do próprio tempo, enquanto da própria tutela jurídica do tempo. Talvez a falta de objetividade para criá-lo como uma espécie independente e, portanto, uma espécie autônoma externa ao dano imaterial, inexista pelo fato de não haver reflexão sobre a possibilidade da existência das características do dano em si dentro do simples fato da perda de um tempo. Ou seja, eu perco o tempo e, portanto, na maioria das vezes, essa perda de tempo se dá na relação de consumo de fato, em que você é obrigado e você acaba distendendo as relações jurídicas enquanto consumidor com o teu fornecedor e, às vezes, propositalmente, como você diz. E assim, talvez o vínculo que se possa buscar a partir do nascimento dessa responsabilidade civil com características autônomas, e aqui é uma simples sugestão, longe de mim querer ter soluções, eu pretendo ter apenas as dúvidas. Porque eu acho que as nossas perguntas... Longe não, por favor, abraça essa tese, vamos discutir. Abraço, porque vai ser uma alegria. Eu entendo que para que a gente possa sugerir alguns pontos, e a partir dessas sugestões nós possamos embasar de fato e semear em bom caminho
a possibilidade de torná-lo independente. E torná-lo independente não... Porque, assim, quando você fala do critério do dano imaterial, do dano moral, lato sensu, é como se você dissesse, olha, eu não consigo reconhecer que o teu tempo tem valor. E, na verdade, para a pós-modernidade, nada é mais circunstancial do que o tempo que você teria, inclusive, para te completar enquanto ser humano, para te dignificar, e aí um respeito à jurisdição constitucional. Porque não adianta eu falar de dignidade se eu não falo efetivamente, se eu não crio instrumentos para que essa dignidade seja aurida plenamente. E aqui está um exemplo do que a gente está fazendo nesse momento. A gente podia estar com as nossas famílias, fazendo qualquer outra coisa, mas não. Os aficionados, pelo pensamento jurídico, eles estão em casa, no tempo, teoricamente, de descanso, debatendo uma possibilidade, ou algumas possibilidades, para construir uma característica autônoma de responsabilidade civil para perda do tempo. E perda do tempo provocada de forma danosa, na maioria das vezes, pelo fornecedor, ou por aquele que é mais forte na relação contratual, por que não? Afinal de contas, aquele que detém mais força na relação contratual é quem vai te esmagar e te prender a ponto de que você possa perder o teu tempo, com as várias possibilidades de troca de algo defeituoso, a existência de um eventual vício oculto e, às vezes, até com a possibilidade de conhecimento dessa existência e te forçando, dado ao seu poder econômico, a que você experimente o desconforto de tantas vezes ir buscar o socorro no Estado, e o Estado te dê apenas a opção de reconhecimento, como você disse, só no nível do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de reconhecer ele enquanto subitem, ou seja, enquanto subdivisão do dano imaterial. Ou seja, eu tenho um dano moral e aqui eu reconheceria que eu perdi o meu tempo, e porque perdi o tempo, eu teria um dano efetivo. Mas onde eu quero chegar, professor, é que talvez, observando as características dos chamados deveres parcelares, que são consoantes ao princípio da boa-fé objetiva, e todos os seus contornos, e de instrumentos como o venire contra factum próprio, o tucuoque, a suprécio e a surrécio, com características que remontam àqueles deveres implícitos às condutas de boa-fé. Talvez, indo por esse caminho, eu pudesse contornar um modelo médio. E esse modelo médio já sugere desde pronto que eu não teria necessariamente a ação de má-fé, entretanto, estaria com uma violação ou uma quebra daquela relação jurídica por prática de violação positiva. E essa prática de violação positiva me conduziria a obrigar o outro a perder o seu tempo. E o tempo sendo ali o bem tão precioso, tão acostado à dignidade, fazendo com que isso seja quantificável e indenizável. Mais ou menos por aí, uma loucura nesse sentido. Sim, sim, perfeito, professor. Inclusive, é muito interessante que, se possível, que venhamos a produzir mais ideias escritas sobre isso. E muito importante, todas as suas ponderações, né? Até pensar como um dever anexo da boa-fé, essa tutela do tempo também, né? De repente, uma produção nesse sentido, como o senhor está dizendo aí para a gente. Então, vejamos. A primeira dificuldade talvez fosse essa, de não existir uma previsão expressa da tutela temporal. Uma curiosidade para os nossos amigos, e aqui deixando um abraço para a nossa amiga Melissa Credi, que é defensora pública, para o nosso amigo Jorge Rosas, que é advogado também, para todo mundo mais. Jorginho, querido amigo. Eu tenho que falar de uma pessoa que entrou aqui, que se eu não falar, ela vai brigar. Você nunca me vê na live! Então, mande esse Minha abraço. amiga Sarita, um abraço, que eu acabo não vendo, e aí não falo com ela, mas e todos os outros que estão aqui, obrigado, Coronel André, rapaziada que está entrando aí, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Essa loucura, né, professor? Muito bom. É uma loucura prazerosa você debater algo que, no fim de contas, né, você já disse isso, vai proteger a vida humana. Né? O maior sustentáculo da vida humana é o tempo, né? Se a gente para pensar, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Todo ser humano em estágio terminal, geralmente quando ele vai tratar com o médico, a família dele vai tratar com o médico, qual é a pergunta? Quanto tempo de vida essa pessoa tem? Então a questão do tempo humano, na verdade, talvez, além da dignidade, um segundo fundamento constitucional importante para essa percepção da proteção do tempo humano, seja pensar na proteção constitucional à vida. Lógico. Quando eu falo em proteção da vida, consequentemente eu tenho que demandar o suporte cronológico temporal pelo qual o ser humano vive e conta a sua vida. Né? Uns têm menos vida, né? Tempo de vida, outros têm mais. Uma polêmica que a gente vai encontrar na quantificação. Eu já vi debates, meu caro amigo,
Seguinte, quem deve ter compensado por arbitramento a perda de tempo de maneira mais incisiva e majorada? Um idoso ou uma criança? Um paciente jovem com uma enfermidade reversível? Uma pessoa mais velha, mais saudável? Então, essas peculiaridades me remetem a três enunciados. Nós tentamos apresentar em 2015 para o Conselho de Justiça Federal três enunciados. O primeiro deles afirmava a possibilidade de autonomia do dano temporal. Então, a gente afirmava que, assim como o dano estético, o dano temporal seria uma categoria lesiva autônoma. A segunda seria a possibilidade de cumulação entre dano temporal e outras categorias lesivas, separando do dano moral vinculado à dor psicológica. Então, eu posso ter a dor psicológica com dano moral e mais o dano temporal, por exemplo, talvez mais o dano estético. E, por outro lado, eu posso ter também só o dano temporal. Então, o primeiro enunciado, autonomia do dano temporal. Segundo enunciado, cumulabilidade. E o terceiro, nós temos aqui, o arbitramento que está faltando. Então, o arbitramento, como é que se quantifica? Aí, nos debates, os colegas falavam, iríamos atrelar ao valor do salário hora desse cara? Não. A ideia é que, como se trata de um dano imaterial, não patrimonial, que seja o arbitramento judicial, tal qual no dano moral, que vai permitir esse arbitramento, esse quanto. Os enunciados foram retirados de pauta, talvez porque o tema seja muito novo, muito verde, dá muita resistência à ideia de uma outra categoria lesiva. Mas o debate é esse que nós estamos fazendo, com a participação de amigos. Como o dano estético saiu de um pleno desconhecimento no início de 90 para ser simulado anos e anos depois. Porque a advocacia aguerrida propunha ações insistindo que era necessário acumular o dano moral, estrito senso de dor psicológica, com o dano estético. E digo mais, meu amigo, tem esse livro aqui do nosso amigo Miguel Barreto, que já esteve na nossa OAB, que é chamado A Indústria do Mero Aborrecimento. Eu acredito que a autonomia da lesão ao tempo pode ser um caminho a mais para que nós digamos, olha, posso não ter sofrido abalo psicológico, contudo, perdi indevidamente, de modo ilícito, o meu tempo, que eu poderia estar empregando para conversar com o meu amigo Daniel Bevenuti, para estudar, para abraçar minha esposa, meus filhos, a minha namorada, enfim. Então, eu acredito, eu acho que é uma aposta. Apostar no dano temporal hoje pode parecer obscuro, mas apostar no dano estético já foi também. Lógico, lógico. E interpretar a perda do tempo e, portanto, o dano que advém do tempo a partir da semiótica do ser humano torna extremamente relevante a discussão. E acho que você está em perfeita sintonia com aquilo que é mais relevante da advocacia como um todo. Eu costumo dizer, e isso vem das lições dos idos das cadeiras da universidade, que, na verdade, essa história de que tribunal faz jurisprudência é mentira. Quem faz jurisprudência é a tese do advogado, é a tese do defensor, é aquilo que a gente vem defendendo e debatendo, escrevendo sobre o tema, que vai fortalecer a possibilidade, inclusive, da modificação legislativa. Então, você começa a partir dos seus enunciados, fazendo uma propositura daqueles que pensam o tema, criando possibilidades e, portanto, sugerindo possibilidades, porque seria extremamente arrogante e mesquinho que nós trouxéssemos uma simples solução. Eu acho que é um tema em que a gente pode elaborar várias perguntas. O grande objeto da nossa discussão é trazer várias perguntas para que essas perguntas expostas a um grande número de colegas que refletem sobre essas circunstâncias, nós possamos desenhar um caminho. E com esse caminho, identificar requisitos para a existência do dano, da quantificação do dano e, portanto, da responsabilidade civil em decorrência do ato ilícito, que a gente já conhece e ocorre efetivamente, para que venha a ser indenizável. E não apenas, e aqui eu quero estender, não apenas na relação de consumo, porque para a relação de consumo fica mais fácil. Eu já tenho a ideia da vulnerabilidade, eu já tenho a ideia da hipossuficiência,
eu já tenho desenhado o contorno de que, historicamente e epistemologicamente falando, o vulnerável precisa ser protegido. Mas aqui a gente tem que levar que a tutela do tempo ela deve ser considerada para o direito, e não para o direito civil ou para o direito do consumidor. Perde-se o tempo, e o tempo, se é algo que há mais de valor, e hoje o tempo talvez tenha muito mais relevância e muito mais valor para todos nós, porque tudo que a gente queria era mais tempo. Eu só fazer uma menção honrosa aqui. Gustavo Silveira Borges é o organizador do livro. Tá aí Ah, presente. que legal, Quem Gustavo. sabe no Seja futuro, bem-vindo. quem sabe, eu vou até sugerir aqui, tomar liberdade, quem sabe um dia você e ele lá de Santa Catarina, de repente vocês não possam se reunir num debate. O Gustavo escreve, tem um livro Só se sobre. você estiver junto. A gente pode mudar o Eu vou, caminho e vocês. chamar no Zoom. E aí a Olha, gente faz um pronto. bate-papo no Zoom e chama todo mundo. Perfeito. O Gustavo tem um livro sobre a responsabilidade civil do cirurgião plástico. Enfim, escreve muito sobre direito médico também, direito civil. E é um cara que acho que a gente pode usar um pouquinho aqui para esses debates. Com certeza, vai, já está convidado, meu irmão. A oportunidade é que a gente possa realmente observar o problema sob todos os ângulos e olhar esse problema com muita humanidade, porque o fator preponderante e o fator que talvez a ideia da pandemia e esse momento de pandemia nos tenha feito refletir, quanto maior o valor necessário que nós temos ao longo da sociedade pós-moderna, seja de fato o tempo. E a gente não consegue administrar o tempo e não consegue quantificar quanto tempo a gente perde com coisas que são ínfimas. E os processos, veja, e aí eu temo que essa discussão seja uma discussão que venha a ser barrada muito em decorrência da nossa experiência enquanto pensadores do direito nos nossos tribunais. Porque leve em conta quanto tempo se tem uma resposta efetiva do Poder Judiciário para uma demanda em curso, em que muitas vezes, e aqui com o máximo respeito aos meus colegas processualistas, professor Didier, um beijo, e tantos outros que são tão relevantes para nós, mas na sociedade pós-moderna, desde há muito nós observamos que o próprio processo judicial em seu transcurso ele toma o tempo de forma exacerbada e muitas vezes porque se abandona efetivamente o mérito e se fica nas vaidades processuais debatendo encheções de linguiça e o provimento jurisdicional que deveria ser aquilo que é objeto das demandas judiciais para pacificação social, ele se estende de tal sorte que inevitavelmente poderia se debater, por que não, um dano temporal e exatamente por não obediência daquilo que é simples. A modernização do Código de Processo Civil se dá para que ele seja mais célere. E, portanto, quando a gente vem discutir o dano temporal enquanto tutela autônoma, ou possível tutela autônoma para indenização por responsabilidade civil, talvez dos maiores freios seja em decorrência dessa procrastinação do Poder Judiciário, do Poder Público, porque se eu reconheço que o tempo passa a ser característica autônoma indenizável, eu vou estar aplicando e generalizando para todas as outras situações e que tome o meu tempo na pós-modernidade. Olha só, meu amigo, sobre esse tema, que seria responsável. Olha, o Gustavo disse que não viu, mas Gustavo, registrando aqui que você está convidado para uma live aqui com o professor Daniel Bevenuti, talvez no Zoom, com mais gente participando e debatendo aí direito civil. Tá? Depois manda teu livro aí, a foto do teu livro, para o professor Bevenuti conhecer. Gustavo manda que eu compro na hora. Cara excelente, assim, grande estudioso. Só tem uma observação: todo livro que eu comprar eu quero autógrafo, viu, seu Maurício? Tá chegando aqui, eu já quero autografado. O meu tá garantido, que só passar essa quarentena e a gente tá trancado em casa. Com certeza, com certeza. Amigo, você levantou uma questão importante, que é do dano temporal processual. Perfeito. Quem estudou esse tema? No nosso livro, que foi organizado na segunda edição, o Vitor Fonseca, que é promotor de justiça aqui, doutor pela PUC, trabalha a ideia do dano processual temporal, dano temporal processual. E ele captou ali na jurisprudência do STJ um caso bem paradigmático, é aquele caso de uma criança que postulava a pensão alimentícia e o Tribunal de Justiça do Amazonas, naquele caso, demorou anos e anos e anos e anos para dar provimento e dar atenção de modo excessivo. Então, ele interpretou esse caso como, não só como dano moral estrito senso da dor psicológica, mas que também se compensou o valor imaterial do tempo enquanto... e aí a gente pode fazer uma discussão enquanto esse valor jurídico que é o tempo, ou quanto bem jurídico que é o tempo,
E mais uma recomendação nessa mesma seara, tem um livro que é uma tese de doutorado pela Juspódio, que é do amigo José Augusto Garcia de Souza, pela Juspódio. Olha o título: A Tempestividade da Justiça no Processo Civil Brasileiro. A Tempestividade da Justiça no Processo Civil Brasileiro, editora Juspódio, José Augusto Garcia de Souza, que trabalhou na tese de doutorado exatamente na entrega do tempo. Inclusive cita alguns trabalhos sobre a tutela do tempo, do dano temporal, inclusive. Então, o que nós percebemos? Como você bem falou, que nessa ocasião pós-moderna, nós estamos olhando para o tempo de uma maneira diferenciada. E aí uma pergunta que eu acho que é essencial que a gente passe aqui para os nossos amigos é a seguinte: Maurílio, afinal de contas, em algum momento o judiciário já reconheceu a autonomia do dano temporal? Eu respondi em parte isso. Eu disse que nos tribunais eu desconheço qualquer caso que tenha superado a fronteira do dano moral para deferir proteção do tempo. Bem, para responder isso, eu vou antes fazer um introito aqui, dizendo que o ex-deputado federal Carlos Souza chegou a apresentar um projeto à Câmara Federal na época, dos deputados, propondo que o tempo fosse considerado para fins de indenização, de maneira expressa no CDC. Foi arquivado, não foi para frente, não foi debatido, infelizmente, seria um ganho para todos nós. Mas, olhando para os juízes de primeiro grau agora, o que eu tenho a dizer? Nós temos duas sentenças importantíssimas. Uma é do Fernando Antônio de Lima, que é coautor nesse livro. Na verdade, coautor porque ele autorizou que nós publicássemos a sentença, isolando os nomes. Né? O que fez Fernando Antônio de Lima, que é juiz no interior de São Paulo? Ele, basicamente, ao analisar a petição inicial, o que ele entendeu? Que da narrativa se narrava não só a dor psicológica, mas também a perda de tempo como fato gerador da compensação. Agora, o que ele falava? Que ele reconhecia a possibilidade, como juiz, da autonomia do dano temporal, mas ele diz que, entretanto, ele não condenaria a empresa a pagar dano temporal autônomo porque não houve requerimento, uma questão de correlação. Então, esse é um aviso para nós, advogados, defensores públicos, que postulam, promotores em ações coletivas. É um alerta para a gente. O quanto não tem mudado e acontecido porque nós não fazemos um requerimento acumulado e, claro, a gente também tem que ser um pouco conservador. Subsidiariamente, caso não acolha a autonomia, que se acolha dentro do dano moral, como já se tem feito. Mas é preciso pensar nisso. Então, o primeiro fenômeno que trouxe essa ideia para a gente foi essa sentença de 2014, 2015, do juiz de São Paulo, Fernando Antônio de Lima. Mas nós tivemos dois movimentos no interior do nosso estado. Primeiro, quando eu estava em Maués defensor, eu resolvi propor uma ação cumulando dano moral, mas temporal. Dano moral é relativo ao dano psicológico e o dano temporal é relativo ao tempo. Porque um consumidor, ao descobrir que existia uma conta fantasma criada em seu nome, em uma semana, somado o tempo que ele ficou no banco, ele ficou aproximadamente 24 horas no banco. Se fosse direto, ele passaria um dia no banco aguardando o gerente e não era entendido. E aí, mais uma vez, a questão do menosprezo planejado, né? Tentando fazer o consumidor desistir. A Laís Bergstein trata muito bem desse tema. Então, o que aconteceu? O que eu fiz ali em 2014? Propus uma ação acumulando dano moral e dano temporal. Essa ação, descobri agora que ano passado, em agosto, foi julgada procedente e condenou o banco a pagar não só o dano moral pela dor psicológica, mas autonomamente reconheceu o tempo como categoria lesiva autônoma e condenou em dano temporal também. Observação: não houve recurso, transitou em julgado até a última vez que vi. E a última observação em relação ao juiz de primeiro grau, para lhe devolver a palavra, amigo, que eu falo demais. Fica à vontade. Obrigado. Amigo, nós temos um caso de uma conciliação entre uma operadora de telefonia e um consumidor que propôs a ação postulando dano material, moral e temporal, e a empresa de telefonia fez um acordo compensatório e nesse termo de acordo, que foi conciliado pelo juiz Rafael Cro, que é aqui do nosso estado, grande juiz estudioso também, consta expressamente que a empresa de telefonia estava compensando por sua própria liberdade e autonomia como agente privado, compensando expressamente no termo dano material, moral e temporal. Então, assim, até no plano da conciliação, em juízo de primeiro grau, 2 casos do Amazonas e um de São Paulo,
nós temos indicativos de que há caminhos, por mais que seja desafiador e até polêmico nesse momento, nós temos caminhos, foram bem vistos por você também, meu amigo, até com alguns argumentos extras, para seguir pela proteção autônoma do tempo quando ele é lesionado de maneira indevida. Lastreado na liberdade, no uso do tempo, lastreado na vida humana, na dignidade. Então, tempo não é só dinheiro, tempo é vida, é liberdade e a dignidade do consumidor. É o mote daquele nosso texto publicado na Revista de Direito do Consumidor que repassei para a sua crítica, amigo. Perfeito, meu irmão. E eu acho que, assim, para os colegas advogados que percebem a possibilidade desse direito, talvez a melhor indicação seja parta do pressuposto, sempre parta do pressuposto da existência do dano temporal, ou pelo menos da batida da existência do dano temporal enquanto dono autônomo, mas fazendo contornando uma linha que perpasse a proteção jurisdicional do tempo enquanto valor jurídico desdobrado da dignidade da pessoa humana. Porque eu estou falando de dignidade lato sensu. E quando eu falo de dignidade lato sensu, eu desdobro essa dignidade, como fez de forma brilhante o ministro Luiz Edson Fachin, na sua teoria de doutoramento lá na Universidade Federal do Paraná, quando ele fala do patrimônio mínimo, do Instituto do Patrimônio Mínimo. Ele desdobra o patrimônio mínimo e diz, olha, essa tal dignidade que aqui consta, essa tal dignidade existente, ela é mera falácia se eu não tiver um mínimo patrimonial que torne digno o sujeito. Então, se eu não tenho um lastro mínimo que torne o sujeito em seu tempo, e o tempo é para o que ele achar que deve, o tempo é para que ele possa gozar de livres faculdades mentais, o tempo é para que ele faça nada, é a ideia do ócio produtivo ou do ócio improdutivo. Mas é esse tempo que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais útil da vida dele, já que nós somos seres humanos e somos finitos. Veja, eu costumo dizer que o nosso grande mal é acharmos que somos infinitos. E talvez hoje a gente se confronte com a realidade, que é uma realidade histórica, de sermos seres humanos finitos. E como achamos que somos infinitos, não nos preparamos para a partida. Porque se nós considerarmos que nós vivemos aqui, nesse plano, no máximo 70, 80 anos, no máximo, sendo muito legal, significa dizer que você passou 80 carnavais, que você passou 80 natais, e de toda sorte, quanto tempo você perdeu resolvendo coisas inúteis que foram provocadas por alguém que estava do outro lado e que muitas vezes quis se locupetar à custa de ganhar recursos em detrimento da tua perda de tempo. Perfeito. Então eu acho que essa é a semiótica que precisa ser colocada, e óbvio que o grande erro, e aqui a colocação perfeita que você fez, o juiz reconhece, mas ele não concede. Por que ele não concede? Porque não foi pedido. Então, assim, se a gente quer e se a gente pretende encampar essa ideia, a gente precisa pedir. E por mais que o pedido pareça um pedido louco, um pedido fora do escopo, um pedido que não está no livro, esse é o nosso trabalho. E é isso que torna o direito apaixonante, é a possibilidade de que você possa imergir no direito e dele desdobrar as várias interpretações, encontrando que uma interpretação autônoma que possa ser esposada pelo país inteiro, levando em conta que eu tenho critérios econômicos, critérios sociais, critérios políticos que podem formar e ganhar eco, como fez o Dessani lá, ganhando eco na teoria do dano temporal e sendo citado em tudo que é artigo e sendo mencionado em tudo que é julgado, porque se não estamos lá ainda, eu asseguro que estamos muito próximos. E devemos estar cada vez mais próximos, observando o tempo e dando o valor jurisdicional que o tempo realmente tem. Porque quanto tempo vale o descanso, quanto tempo vale o convívio familiar, quanto tempo vale a oportunidade de ler um bom livro, de ler uma poesia, de pescar, não que eu gosto de pescar, porque pescar para mim é complicado, mas cada um faz do seu tempo aquilo que melhor lhe aprover. E é importante que assim seja. E é importante que o Estado se preocupe, o Estado legislador se preocupe com essa característica, mas que ele também não perca o foco de que, como nós temos uma verdadeira indústria do dano no país, eu tenho que considerar esse tempo como um dano autônomo ou como um dano pendente, mas eu preciso considerar que ele não pode servir para qualquer coisa, porque em alguns casos é mero aborrecimento. Em alguns casos não dá para configurar um dano efetivo pelo tempo. Só que em outros não dá para não reconhecê-lo. É absurdo.
Sim, sim, sim. E olha, uma observação aqui, o Ícaro Baixos, Ícaro. mencionou aqui que no mês de fevereiro ele teve êxito, segundo ele, num processo de dano temporal, que o Cássio reconheceu. Ícaro, eu quero ver essa sentença aí, porque, assim, eu já vi os juízes afirmarem que estão reconhecendo a tela do tempo, dano temporal, mas quando chega no dispositivo, ele condena como dano moral, porque a parte pediu a proteção do tempo, mas pediu como dano moral. Então, Mas eu assim, acredito que seja possível, porque o Cássio realmente, além de muito eu quero, preparado, é quero ver. vanguardista, né? Ícaro, Então é manda o número possível. pra gente, que a gente vai olhar, né, professor? Quem É sabe nós não possível. temos mais uma sentença no temporal, né? Com Manda pra... certeza, com certeza. E tá aí uma pessoa que pode ser tranquilamente convidada para debater o tema, em que pese ele se achar no universo do direito penal, do direito constitucional, do direito processual, que é aquilo que ele transita com maior tranquilidade, ele é um grande pensador do direito e pode trazer para a gente várias referências positivas e várias reflexões com a experiência, com a vivência de estar do outro lado do balcão, com o ofício da magistratura, inclusive com os anseios da magistratura. Porque é interessante que a gente fale à luz da advocacia, à luz da defensoria, à luz do Ministério Público, das várias visões que nós possamos ter com relação ao mesmo tema, porque cada um vai defender, vai puxar a brasa para a sua sardinha e vai trazer uma nova visão, uma nova lente para que nós possamos implementar e fortificar a visão do dano temporal. É um caso, são os viés institucionais, né? Cada instituição tem seu viés. Eu sempre digo que, por exemplo, na esfera criminal, a defensoria e a advocacia, elas têm caminhado, por exemplo, não obstante alguns pontos que têm que ser resolvidos ainda, de certo modo, a gente já sentou aqui no Amazonas para fazer um colóquio em que se aprovou enunciado de atuação com tabela ali, sabe? O advogado representando a parte, a defensoria como órgão interveniente, para ajudar ainda a fazer mais peso em favor da proteção dos direitos fundamentais, que é o custos vulneráveis, né? Então, Perfeito. a defensoria e a advocacia não ganham nada na esfera criminal com um precedente que menospreza uma garantia fundamental no processo penal. Então, o que eu percebo? Perfeito. Sempre que há as carreiras têm alguns alinhamentos. Então, assim, a gente precisa aproveitar isso. A defensoria, por exemplo, com a advocacia, claro que por motivos talvez distintos em alguns pontos, nós podemos nos unir em volta também do dano temporal. Com toda certeza. Que é reforço de proteção à vida, liberdade, dignidade. Então, eu acho que é uma pauta comum. E, professor, veja que o que nos une, o vínculo intersubjetivo, além da paixão pelo direito, é a docência e a educação. A ciência e a pesquisa. Eu acho que a educação de forma livre, a ciência e a pesquisa, já diria Castro Alves, bendito o homem que a livros semeia, livros amancheia e faz o povo pensar. Aí, o objetivo aqui é você conseguir, a partir do pensamento e da formação educacional, transitar por todas as instituições, requerer contribuição por todos os viés das constituições e das instituições e tornar cada vez mais forte o debate. Porque quando a gente torna o debate mais forte, quando a gente fortifica as instituições em suas modalidades de pensar, a gente torna a sociedade mais forte. E tornando a sociedade mais forte, se torna cada vez mais democrático, cada vez mais respeitoso aos valores emprestados ao texto constitucional e cada vez mais seguros de que nós temos uma república democrática que dialoga. O grande objetivo aqui é promover o diálogo, é promover a interação e é promover a reflexão crítica sobre institutos que serão tão relevantes para a sociedade. Afinal de contas, quando se debate o tempo e quando se debate a perda dele, se debate o valor, a quantificação do valor daquilo que é extremamente relevante para a sociedade. Aqui a gente não pode perder do nosso encalço também o danado do enriquecimento sem causa. Eu acho que talvez seja um segundo óbice a possibilidade de reconhecer mais uma espécie autônoma de dano, porque certamente vai chover pedidos de indenizações, o que acaba por desvirtuar os próprios institutos pela aplicação incorreta e pelo critério de eleição inadequado. E aí chegou o momento, eu tenho certeza que o senhor também viveu isso, mesmo na época em que ainda era advogado, da enxurrada dos pedidos de dano moral, da criação do verdadeiro instituto do dano moral. Aí a coisa fica realmente complicada. É interessante isso, professor, porque o que se percebe? Os tribunais, em geral, incorporaram uma argumentação relativa à posição e ao enviesamento das empresas, dos fornecedores.
de que existiria uma verdadeira indústria dando moral que causaria enriquecimento ilícito. Curioso disso é que não se vê o outro lado. Acho que pelo menos 2 ou 3 autores questionam que, na verdade, por trás de cada suposto mero aborrecimento, há ali uma lesão ou microlesão do consumidor. Então, qual é a verdadeira indústria? É do dano moral ou é de lesão ao consumidor? Ou é de aborrecimento ao consumidor? Então, o que me parece é que a gente precisa ter, principalmente o judiciário, precisa ter muito cuidado quando ele é capturado psicologicamente por essa argumentação dos fornecedores. Porque se você parar para pensar, isso é até um linguistic kill shot, né? A palavra indústria do dano moral é para causar impacto no juiz, é para causar impacto em quem ouve, né? Então, na verdade, é uma manipulação que, infelizmente, por algum tempo, em alguns magistrados, esse argumento parece que colou de uma tal maneira como se fosse possível o fornecedor ficar aborrecendo o seu consumidor, que é um absurdo. E aqui a gente precisa levar em consideração ainda, professor, uma outra circunstância. Tomando em conta que o fato jurídico, e para nós aqui no direito civil, no direito do consumidor, ele é o fato social passa a ser fato jurídico quando tem relevância e está sendo tutelado pelo Estado. E para nós, o que é relevante, efetivamente, é o fato jurídico com conteúdo econômico. O discurso da proteção ao conteúdo econômico e, portanto, da proteção ao fundamento constitucional do trabalho e livre iniciativa, por exemplo, acaba ganhando um eco muito grande no Poder Judiciário e a gente não pode levar em consideração, deixar de levar em consideração que o Judiciário, de forma geral, é formado por personagens que tiveram oportunidades, e essas oportunidades em um país livre, em um país democrático, elas derivam da meritocracia, mas esse próprio engendramento do discurso do mérito é um discurso que é vendido do mérito pessoal e do sucesso individual, de mesma sorte que é vendido a necessidade de proteção a essas instituições e a esses fundamentos constitucionais da livre iniciativa, da atividade empresarial, porque eles não podem sofrer com perseguições e porque eles já gastam com tributos e etc, e acaba virando o imaginário popular. Então, na verdade, a reprodução é a reprodução do inconsciente coletivo. E essa reprodução do inconsciente coletivo, às vezes eu me pego pensando, será que os nossos colegas magistrados, e que são muito capazes, e que são pessoas preparadas, que se debruçaram muito sobre os livros, se debruçam ainda até hoje, mas eles não conseguem perceber que em um universo estatístico, a quantidade de reclamações que são propostas até a nível indenizatório é infinitamente inferior ou inversamente proporcional à quantidade de demandas judiciais, portanto, de respostas do Estado jurisdicional positivas, porque não adianta nada. Você ingressa com ação contra uma grande telefônica por um dano eventual que ela tenha te causado, e você ganha na primeira instância, e eles, depois de sentença prolatada, eles vêm te fazendo uma proposta por uma ínfima parte do valor que foi sentenciado. E eles ainda têm a coragem de dizer, não quer não, eu vou recorrer, hein? E aí, veja, eles acabam, por conta do seu poder econômico, jogando na cara do vulnerável, do hipossuficiente, do mais necessitado, uma realidade absurda. Que quando ele recorrer, ele vai conseguir ganhar tempo. E aquilo que foi 10 mil, hipoteticamente, pode se transformar em 2 mil, porque é a métrica do tribunal, ou do STJ, ou que o valha. E, portanto, nesse interregno, eu tenho até, quem sabe, um estímulo a essa espécie de conduta. Tendo em conta ainda, professor, que grande parte daqueles que sofrem abalo, seja por dano temporal, seja por dano moral, seja por dano estético, apenas 10% das pessoas reivindicam judicialmente os seus direitos. E, portanto, o que custa mais para a atividade empresarial? Se ele tem 90% de hipotéticos acertos sem reclamação, ou se ele vai consertar em detrimento dos 10% que reclamaram. Acaba sendo um verdadeiro incentivo a que a prática continue de forma incorreta. Acaba sendo uma violação a um outro dever jurídico. Esse outro dever jurídico é um dever jurídico trazido lá pelos nossos colegas da Alemanha, na ideia do Duty to mitigate the loss,
que é o dever de mitigar o próprio prejuízo. Então, às vezes, eles têm a possibilidade e eles estão diante do reconhecimento efetivo de uma possibilidade danosa e eles estendem o próprio dano para prejudicar e ainda gera uma prejudicialidade temporal, porque eu estou estendendo ao máximo, esticando a corda, trocando em miúdos e deixa que ela vai arrebentar para o lado mais fraco. E aí, lá na frente, ele vai aceitar qualquer coisa. E, portanto, a indenização vira mera esmola. Exatamente, professor. E essa questão é muito interessante, talvez de ser analisada também pela Law and Economics, pela análise econômica do direito. A questão do estímulo econômico, né? O quanto lesionar o tempo ou psicológico do consumidor, aborrecê-lo, pode ser lucrativo para um fornecedor. Quanto mais for lucrativo, por mais que ele, como o senhor falou, que ele venha a perder em 10% das causas, talvez manter a lesão seja interessantíssima para ele. De 1 em 1 centavo que não se dá de troco para um consumidor, naquele 0,99 centavos, 1,99, dá R$2, não te dão o troco de 1 centavo. De 1 em 1 centavo, multiplicado a casa dos milhões aí, nós temos um lucro por não dar troco. Não é? Perfeito. Então, só para dar um exemplo, tudo bem que um centavo em relação a mim e a você, amiga, 2 centavos, é pouco. Mas somado isso a 1 milhão, 2 milhões de consumidores, isso realmente me parece que se torna uma mega lesão que é invisível. Olha que impressionante, é invisível aos nossos olhos e que é uma lesão que se torna lucrativa. Só para dar um exemplo, né? Professor Maurílio, me veio à mente agora um caso conhecido aqui do Amazonas, de 20 anos atrás, em que um estagiário do Banco do Brasil, aquele Banco do Brasil que ficava lá perto da Praça da Matriz, era um estagiário de informática. Ele havia construído na cabeça dele a oportunidade de que, a partir de um data center, ele poderia desviar os centavos das contas correntes do Banco do Brasil. E ele desviava isso mesmo, centavos. 2, 3 centavos, que aparece no nosso distrato, e eu tenho certeza que nenhum de nós aqui conta os centavos. São centavos. Se você vai contar o dinheiro macro lá, aquele que está lá em cima, se ele tiver, está tudo bem, porque a gente tem a carga tributária, as taxas que a gente paga, que são comuns à conta, então você não vai se dar conta disso. E, salvo melhor juízo, ele retirava até no máximo 10 centavos da conta. Isso saiu em recortes de jornal, é um fato conhecido, como já houve prescrição, inclusive, da conduta, a gente pode mencionar. Mas, salvo melhor juízo, ele dispunha desse recurso em uma conta em nome da namorada. E nos últimos 6 meses de atuação dele, eles conseguiram sacar 25 milhões de reais com desvios de centavos. Agora, fazendo esse mesmo recorte com relação à relação jurídica obrigacional ou o ato ilícito daquela conduta que acaba causando a lesão a partir da extensão daquela corda obrigacional, em decorrência de ofertar o dano temporal ao teu consumidor, certamente é desastroso. Certamente é algo que carece ser combatido, que precisa ser refletido, que precisa ser pensado, que precisa ser levado nas petições e que precisa ser criado a cultura de reconhecer que não há que se falar em mero aborrecimento. Quando você fala em mero aborrecimento, imagine, há muitos colegas, cidadãos brasileiros, que certamente já infartaram por conta de um aborrecimento que foi chamado de mero aborrecimento. O senhor imagina o que é levar um computador para sofrer manutenção por 6, 7, 8, 9, 10 vezes? Além da oportunidade que você perde, e pelo menos eu sou assim, quando eu adquiro qualquer espécie de bem durável ou não durável, o grande desejo é a recepção do bem e a satisfação de ter aquela conquista imediata. Imagina, você compra, você conquista aquilo e você precisa levar aquilo para consertar por 10 vezes e ainda há segurança e autorização pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil que, enquanto ele estiver dando manutenção, ele não estaria, teoricamente, em mora com a responsabilidade, portanto, não haveria como requerer a indenização pela perda do tempo. E quanto ele não gastou com essas idas e vindas para consertar o maldito computador. Eu, na terceira ida, já teria tocado fogo no computador, queria explodir a loja, porque realmente é estressante. E esse estresse, quanto te custa? E essas doenças psicossomáticas que você tem, o estresse, a dor do estômago, a queda do cabelo,
porque não bastasse o fato de que nós vivemos na pós-modernidade, dialogando o tempo inteiro com violências, crescimentos e decréscimos, quanto mais ricos alguns ficam, mais pobres outros ficam, eu ainda tenho que levar em consideração o fato de que essas lesões vão estar ocorrendo de tal forma e elas não têm qualquer espécie de proteção jurídica. Isso causa verdadeiro arrepio, verdadeiro desespero. Deixa eu mandar um abraço aqui. A gente tem a conexão direta aqui com Brasília. A professora Maiara é defensora do Distrito Federal, tá? Lá em Brasília. Tá que legal. Mandando Seja bem-vinda, professora. Eu vou aproveitar aqui o gancho, né? O professor falou do impacto nervoso. Isso aqui é o segundo livro que eu organizei com o Gustavo Borges, tá? Chamado Novos Danos na Pós-Modernidade, pela editora de Plácido, que é uma excelente editora também. E nós temos aqui diversas possíveis categorias lesivas autônomas ou não. E uma delas, baseada na experiência alemã, seria o dano por choque nervoso. Né? Perfeito. Isso fora o dano pela privação de uso, aqui dano essencial, dano afetivo, que também tem suas polêmicas, né? Dano ambiental laboral. O professor Carlos Alberto, daqui, da nossa UFAM e da PGL, por exemplo, tem um trabalho aqui com o dano decorrente da intervenção estatal no domínio econômico. Perfeito. Eu trabalhei com a distinção do dano médico, do dano hospitalar, as diferenças de regulação jurídica também. Então, assim, e além do que, a gente também tem um texto aqui sobre dano temporal. Então, assim, quem é curioso para saber possíveis novas categorias, e quando eu falo possíveis é porque só, como a gente sabe, como foi com o dano estético, quando se iniciou o debate sobre dano estético, nem se imaginava que aquilo realmente poderia ser confirmado no dia do STJ. Então, são debates novos, mas que, a partir de professores como você, meu amigo, os alunos vão amadurecer, vão aquecer a matéria e, quem sabe, a gente chegue aí, uma dessas categorias se torne reconhecida pelo STJ. Ô, meu querido amigo, para mim, cara, é uma honra, a oportunidade é infinita de aprendizado. Trocar com a Defensoria essa instituição tão nobre, tão séria, tão valorosa, que leva os nossos grandes advogados, e isso nos causa inveja. Normalmente, quando as pessoas vêm até mim e dizem os defensores públicos são bons ou são ruins? Eu digo, cara, eles são muito bons. O problema é que eles têm tanto processo, que não dá para eles te darem aquela atenção que o advogado particular vai dar, porque o advogado particular, enquanto milita 70 causas em um ano, o defensor milita 7.000. Ou seja, é absolutamente impossível a pessoalidade, mas é de uma essencialidade, é de um respeito com a sociedade, e dialogar com a defensoria é sempre uma honra, é sempre um prazer. Quando a gente faz isso com alguém que a gente admira, o prazer acaba sendo muito maior, e eu acho que nós temos muitos amigos em comum. Quando eu falei que ia fazer live com você, o nosso amigo, grande, querido PGM, Iveson Coelho, disse: 2 ex-estagiários meus. Aí eu disse: caramba, bicho, como é que pode? Ele tá sensacional, vocês são o orgulho do papai. Aí eu disse: cara, que coisa maravilhosa. Mas a oportunidade é enorme para mim, a satisfação é enorme. Eu sei do teu amor pelos livros, da tua deferência ao estudo. Morro de inveja porque tu fez mestrado na minha UFPB, minha querida UFPB, mas a vida é assim, infelizmente as coisas acontecem desse jeito. E assim, 2 convites. O primeiro é para que o pessoal retorne, porque nós temos um outro debate no dia 30 para falar exatamente de dano médico. E o segundo convite... Dano médico versus dano hospitalar, que diferença Perfeito, perfeito. E o próximo convite já está... Esse foi feito de você a mim e já está aceito. Vamos escrever juntos. Eu tenho o maior prazer em dialogar e aprender com você. Faça as suas considerações que o Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto. Ô, amigo, eu só mandar um abraço pro Marcos, aí pra Maria Aparecida, pra essa galera bonita aí, pessoal de Presidente Prudente também. Nosso amigo Afrânio, que é professor queridíssimo. Caroline. Pessoal, querido professor Afrânio. Queridíssimo aí. Saudade dele. Gente, grande beijo, grande abraço. E a gente volta outra hora, né, professor, com outro tema aí.
para essa Fica galera. com Deus, meu irmão. Estamos juntos. Um beijo a todos os professores. Obrigado a todos os alunos, aos amigos advogados, defensores, policiais, servidores públicos. Vocês realmente são sensacionais, porque num dia de descanso de vocês, na oportunidade de passar essa hora fazendo outra coisa, vocês estiveram aqui para dar a oportunidade de que a gente pudesse discutir esses temas, e são temas tão agradáveis e tão queridos. Obrigado mesmo, obrigado, professor Maurílio. Estamos juntos. E vamos embora. E que a gente possa se resguardar e salvar disso o mais rápido possível, voltando à nossa vida. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus.